Pessoal, vamos agora para a terceira parte de revisão de análise sintática. Então, já vimos sujeito, vimos também classificação do sujeito, predicado, a classificação do predicado, verbal nominal. Agora nós vamos para a terceira parte, que são as classificações dos verbos e os seus complementos. Verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É aquele que liga o sujeito ao seu atributo, atributo é a característica. Alguns verbos de ligação: ser, estar, ficar, andar, permanecer, parecer. Não quer dizer que o verbo terá apenas esta regência. Não quer dizer que o verbo, por exemplo, andar, ele sempre será de ligação. Tudo depende do contexto, certo? Então, nós temos que analisar o contexto para ver se é de ligação. E o seu complemento, porque todo verbo de ligação pede o complemento, é classificado em predicativo do sujeito. Por quê? É uma característica do meu sujeito. A menina permaneceu feliz. Verbo, permaneceu, quem praticou a ação, a menina. Núcleo, menina, um núcleo só, sujeito simples. O que eu falo dela é o predicado. A menina permaneceu, dá entendimento? Não. Permaneceu o quê, né? Permaneceu feliz. Agora eu consigo entender, porque o feliz é que me deu esse entendimento. E feliz não está se referindo à menina? Menina feliz? Então, meu verbo está ligando um item ao outro, meu sujeito ao complemento. Ele é um verbo de ligação. E aí, o complemento é classificado em predicativo do sujeito. Sempre vai concordar em gênero e número, tá? Então, aqui está no singular, aqui está no singular também. O aniversariante estava muito feliz. Verbo, estava, quem praticou a ação? O aniversariante. Núcleo, aniversariante. Um núcleo só, sujeito simples. O que eu falo dele é o meu predicado. Estava muito feliz. O aniversariante estava, dá para entender? Não. Ele estava o quê? Feliz. Agora eu consigo entender, porque feliz se refere a aniversariante, né? Meu verbo pede um complemento, porém meu complemento se refere ao sujeito. Então, meu verbo está ligando um item ao outro. Ele é um verbo de ligação e o meu complemento é chamado de predicativo do sujeito. Em ambos os casos, o núcleo do predicado não foi o verbo, e sim o seu complemento. Então, ambos são predicados nominais, tá? Que é o que eu expliquei lá na outra revisão, na parte 2, certo? E o verbo transitivo? O verbo transitivo, ele pede complemento, assim como o verbo de ligação. Mas o complemento se refere ao verbo e não mais ao sujeito. Então, no verbo de ligação, meu complemento se refere ao sujeito, e no verbo transitivo, não se refere ao sujeito, se refere ao verbo. Então, o verbo é que pede complemento. Eu gosto de você. Verbo, gosto. Quem praticou a ação? Eu. Núcleo, eu, sujeito simples. O que eu falo desse sujeito é o predicado. Gosto de você. Eu gosto. Tem sentido completo ou vai me pedir um complemento? Quem gosta, gosta de algo, né? Então, de você é o meu complemento. De você, complementa o verbo ou dá uma característica para o sujeito eu? Complementa o verbo. Então, aqui é um verbo transitivo. E de você é o complemento do verbo. Eu amo você. Verbo, amo. Quem pratica ação? Eu. Núcleo, eu. Sujeito simples. O que eu falo deste sujeito é o meu complemento. Desculpa, é o meu predicado. Amo você. Eu amo dá sentido? Quem ama, ama alguma coisa, ama alguém, né? Então, o que que eu amo? Você. Você complementa o verbo ou dá uma característica para o sujeito? Complementa o verbo. Então, meu verbo é transitivo, que ele pede complemento, e você é complemento do verbo. Tanto o verbo gostar quanto o verbo amar, a gente entende a ação, né? Eu sei que significa gostar, eu sei que significa amar. Então, ambos são predicados verbais. E o verbo intransitivo? Intransitivo quer dizer que ele não é transitivo. Se o transitivo pede complemento, o intransitivo não pede complemento. Nós já entendemos a ação dele, não precisa de mais nada. O cão morreu na semana passada. Verbo, morreu. Quem praticou a ação? O cão. Núcleo, cão, sujeito simples.
O que eu falo dele é o meu predicado. Morreu na semana passada. O cão morreu. Eu consigo entender ou pede complemento? Dá para entender, né? Que ele estava vivo e não está mais. Já consigo entender a ação. Então, o meu verbo é intransitivo. Sei o que significa ação de morrer? Sei. É um predicado verbal. Na semana passada me deu a ideia de tempo, né? Então, é um adjunto adverbial. Não vou fazer nada aqui de classificação para verbo, complemento, nada. É advérbio de tempo. O bebê nasceu prematuro. Verbo, nasceu, quem praticou a ação, bebê. Núcleo, bebê, sujeito simples. O que eu falo dele? Nasceu prematuro. Sei o que significa ação de nascer? Sei. Se eu falo bebê nasceu, dá para entender a frase? Dá. Pede complemento? Não precisa, eu já sei que ele nasceu. Não precisa de mais nada. Então, meu verbo é intransitivo. Prematuro é a forma que ele nasceu. Se eu sei o que significa a estação, meu predicado também é verbal. Choveu durante a noite, verbo, choveu. Quem praticou a ação? O tempo. Então, ele está conjugado na terceira pessoa, não tem o sujeito, é um sujeito inexistente. Tudo isso daqui é meu predicado. Se eu falar apenas choveu, dá para entender? Ou precisa de complemento? Dá para entender, né? Então, é um verbo intransitivo também. Durante a noite me dá a ideia de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. Sei o que significa chover? Predicado verbal também. Transitividade verbal. Então, nós falamos de verbos transitivos e verbo intransitivo. Agora, vamos classificar os transitivos. Verbo transitivo direto é aquele verbo que vai pedir complemento e na pergunta dele não tem preposição. E o complemento é classificado em objeto direto, que nós vamos trabalhar agora com a sigla D. A moça fez o risoto. Verbo fez. Quem praticou a ação? A moça. Núcleo moça. Sujeito simples. O que eu falar desse sujeito é meu predicado. Fez o risoto. A moça fez. Dá para entender? Não. Ela fez o quê? O risoto. Então, o meu complemento é o risoto. O risoto se refere ao verbo ou dá uma característica para a moça? Se refere ao verbo, né? Então, é um verbo transitivo. A pergunta que eu faço para o verbo tem preposição? Fez o quê? Não tenho. Então, é um verbo transitivo direto. E o meu complemento, o risoto, é classificado em objeto direto. Sei o que significa ação de fazer? Sei. Então, é núcleo do meu predicado verbal. Verbo transitivo indireto, ele também pede complemento, mas na pergunta que fazemos para o verbo e no complemento, nós temos a preposição. E o complemento é classificado em objeto indireto. Então, o complemento vai seguir o nome do meu verbo. Se o meu verbo é transitivo direto, meu complemento é objeto direto. Se é transitivo indireto, objeto indireto. Aquele rapaz precisa de ajuda, verbo, precisa, quem praticou a ação? Aquele rapaz. Núcleo rapaz, sujeito simples. O que eu falo dele? Predicado. Sei o que significa ação de precisar? Sei. Então, é um predicado verbal. Já sei disso. Aquele rapaz precisa. Pede complemento? Pede, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Ele precisa de quê? De ajuda. De ajuda só complementa o verbo ou dá uma característica para o sujeito? Complementa o verbo. Precisa de quê? Tem preposição? Tem a preposição de. Então, é um verbo transitivo indireto. E o meu complemento é objeto indireto. A preposição aqui novamente. Tanto na pergunta quanto na resposta. E nós ainda temos o verbo transitivo direto e indireto, que é o verbo que pede os dois complementos. E isso não quer dizer que ele vai ter os dois complementos. Ele pode ter um ou outro apenas, tá? A moça entregou os documentos ao cliente. Verbo entregou. Quem praticou a ação? A moça. Núcleo, moça, sujeito simples. O que eu falo dela é meu predicado. Sei o que significa ação de entregar? Sei, tem um predicado verbal. A moça entregou. Tem sentido completo? Não tem, porque quem entrega algo a alguém. Ela entregou o quê? Os documentos ao cliente. Os documentos ao cliente estão completando o verbo, não estão dando característica para a moça, certo? Então, entregou o quê? A quem?
duas perguntas, sem preposição e com preposição. Então, meu verbo é transitivo direto e indireto. O que ela entregou? Os documentos é objeto direto. E para quem? Ao cliente, objeto indireto. O centésimo cliente ganhou um celular. Verbo, ganhou. Quem praticou a ação? O centésimo cliente. Núcleo, cliente, sujeito simples. O que eu falo dele é o predicado. Ganhou o celular. Sei que significação de ganhar? Sei. Então é predicado verbal. Mas tem sentido completo? O centésimo cliente ganhou? Não. Quem ganha, ganha algo. Ganhou o quê? O celular. O celular se refere ao verbo. E na pergunta do verbo tem preposição? Ganhou o quê? Não tem preposição. Então, meu verbo transitivo direto e o meu complemento, objeto direto. Sei que significação de ganhar, então predicado verbal. Certo? Então, terminamos por aqui a nossa revisão. Qualquer dúvida, mandem para mim um e-mail, uma mensagem, que dentro do possível eu respondo, tá bom? Até a próxima!